A mãe roubou só 5 milhões. Não enche. Você ainda tem 10 milhões sobrando. O marido defendia a sogra. Ariadne estava de pé junto à mesa da cozinha com o celular na mão e não conseguia entender por que os números na tela não batiam. Haviam sumido 5 milhões de reais da conta. Aquele mesmo dinheiro da venda do apartamento de seus pais, que ela estava economizando para abrir sua própria floricultura. Cássio, ela gritou para o quarto. Cássio, vem cá urgente. O marido não. Saiu de imediato. De calça de moletom e com uma caneca de café na mão, preguiçoso, como se tivesse sido interrompido de algo muito importante. Por que está berrando para a casa toda? Sumiram fundos da minha conta. 5 milhões. Eu não transferi para ninguém. O quê? É isso? Pelo amor de Deus? Cássio deu um gole no café tranquilamente. Tranquilo até demais para alguém que acabou de ouvir sobre o sumiço de 5 milhões. Ah, isso, não se preocupe. Tá tudo certo, tudo normal. Ariadne congelou. O coração saltou até a garganta. Como assim normal? Cássio, você sabe para onde esse dinheiro foi? Ele colocou a caneca na mesa, desviou o olhar, e foi aí que tudo gelou por dentro dela. A mãe pegou emprestado temporariamente. O quê? Ariadne nem conseguiu acreditar de imediato que tinha ouvido direito. A sua mãe pegou o meu dinheiro. Como ela conseguiu colocar as mãos nele? Ari, não faz drama. É família. Hoje você ajudou. Amanhã eles te ajudam. Eu não dei nada para ninguém. A voz dela falhou. É o dinheiro do meu apartamento. Onde eles estão? Cássio fez uma careta, como se fosse ela quem tivesse feito algo de errado ali. Não grita. Vai acordar o condomínio inteiro. Ariadne sentou-se na banqueta. Suas mãos tremiam. Na sua cabeça só passava uma coisa. Como? Como Dona Leonor sacou dinheiro da conta pessoal dela? E então, ela se lembrou da procuração. 1 ano atrás, Cássio tinha dito: Ari, assina isso. Aqui por precaução, vai que eu acabo num hospital. A gente nunca sabe. Alguém tem que ter acesso. Ela assinou sem ler com atenção, porque confiava nele. Foi por causa daquele papel. Sim, ela sussurrou. O papel que você me deu para assinar. Cássio ficou calado, e esse silêncio foi mais alto que qualquer resposta. Nesse momento, uma chave girou na fechadura. A porta de entrada se abriu, e no corredor ecoou uma voz familiar, animada, mandona, cheia de confiança. Cássio, filhote, trouxe as compras. Me ajuda a carregar as sacolas. Dona Leonor. Ela tinha as chaves do apartamento deles. A sogra entrou na cozinha, colocou as sacolas no chão e imediatamente percebeu que algo estava errado. Ariadne olhava para ela de um jeito que nunca tinha olhado antes. Dona Leonor, Ariadne falou lentamente. A senhora tirou 5 milhões da minha conta. A sogra tirou os óculos de sol sem pressa, pendurando-os na gola da blusa. O rosto sereno, amigável, como se estivessem falando sobre o tempo. Ariadnesita, por que essa agressividade logo de cara? Vamos tomar um cafezinho, conversar civilizadamente. Eu não quero café. Eu quero saber onde está o meu dinheiro. O dinheiro está num lugar seguro. Dona Leonor sentou-se, alisando a saia. Eu apliquei o dinheiro de forma inteligente. Bem melhor do que ficar aí parado na sua conta rendendo miséria e perdendo para a inflação. Ariadne sentiu o rosto queimar de calor. Rendendo miséria. É o dinheiro do apartamento dos meus pais. Faz 3 anos que eu não toco nele. Eu estava juntando para a minha loja, a minha floricultura. Sua lojinha? É. A sogra deu um sorrisinho suave, quase afetuoso, e esse afeto só tornou tudo mais asqueroso. Vender florzinhas? Ariadne, isso não é coisa séria. Você vai falir em 6 meses e perder tudo. Eu investi em um negócio de verdade que vai dar retorno. Que negócio? Onde a senhora enfiou o meu dinheiro? Cássio estremeceu. Ari, fala baixo. Não briga. Ela virou-se bruscamente para ele. Vocês dois armaram isso pelas minhas costas? Dona Leonor cruzou as mãos sobre a mesa. Calma, como uma rainha. Eu ajudei o Túlio. O negócio dele está decolando. Ele precisava de capital de giro. Eu investi. Ele vai devolver com lucros. Todo mundo vai sair ganhando.
E foi aí que Ariadne perdeu o fôlego. Túlio? A senhora deu o meu dinheiro pro Túlio, para mais uma das aventuras dele? Não ouse falar assim do irmão do seu marido. A voz da sogra esfriou um pouco. O Túlio se esforça. E você, diga-se de passagem, caiu de paraquedas nessa família ontem. Eu sou esposa do seu filho há 7 anos. E daí? E filhos até agora nada, né? Dona Leonor olhou bem no fundo dos olhos dela, e havia tanto veneno naquele olhar que Ariadne nem esperava. Eu cuido da minha família de verdade, daqueles que são do meu próprio sangue. Ariadne virou-se para o marido, procurando qualquer coisa, qualquer pingo de apoio. Cássio, fala para ela, o dinheiro é meu. Fala. Cássio olhava para o chão, depois levantou os olhos, e neles não havia culpa, apenas irritação. Ari, a mãe não pegou para ela. Foi pro Túlio. É uma questão de família. Tudo vai ser devolvido. Vai ser devolvido quando? Nenhum negócio do Túlio durou mais de 1 ano. É exatamente por isso que ele precisa de ajuda. Cortou a sogra, para finalmente se erguer na vida. Ariadne sentiu o chão sumir. Eles falavam como se tudo já estivesse decidido, como se a opinião dela não tivesse o menor peso ali. Eu quero o dinheiro de volta hoje. Agora mesmo. Liguem pro Túlio. Dona Leonor deu uma risada baixa. Ariadnesita, o dinheiro já está rodando no negócio. Você não pode simplesmente arrancar ele de lá assim. Tenha paciência. 1 ano, talvez 1 ano e meio. 1 ano e meio? Ariadne levantou-se de um salto. Isso é roubo. A senhora invadiu a minha conta através de um papel que me fizeram assinar por engano. Ninguém te enganou, disse a sogra friamente. Você assinou por conta própria, de livre e espontânea vontade. Eu não fiz nada contra a lei. E o mais assustador era que, formalmente, ela tinha razão. Ariadne tinha assinado com a própria mão. A sogra levantou-se, foi até o fogão, colocou água para ferver com ar de dona de casa, como se estivesse no próprio lar. E isso era o mais humilhante. Ela estava agindo como a dona do pedaço na cozinha da mulher que acabara de roubar. Sabe de uma coisa, disse Dona Leonor, sem se virar. Para com essa histeria. Cássio trabalha o dia todo e está cansado. Só me faltava ter que aguentar barraco em casa agora. Ariadne olhou para o marido e ele concordou com a cabeça. Concordou com a mãe, não com ela. No peito de Ariadne, algo se partiu definitivamente. Ela saiu da cozinha, trancou-se no quarto e sentou-se na beirada da cama. As mãos ainda tremiam. Havia uma névoa em sua cabeça. 7 anos. 7 anos ela havia sido conveniente, quieta, sem discutir, sempre se adaptando, achando que era assim, mesmo que devia ser, pela família, pela paz no lar. Eles apenas se aproveitaram, tomaram, e agora tiraram o que restava. Da cozinha, vozes ecoavam. A sogra estava enfiando algo na cabeça de Cássio em voz baixa. Ariadne apurou os ouvidos. Fizemos tudo certo. Ela vai fazer o barraco dela e depois vai se acalmar. Pra onde ela iria? Mãe, e se ela for correndo pro banco? E daí? Banco, procuração válida. Eu estou no meu direito. Deixa ela correr a taso, vontade. Ariadne apertou o celular. Era assim, então. Para onde ela iria? Eles já a haviam enterrado, descartado. Ela abriu o aplicativo do banco no celular, ficou, olhando por muito tempo para o extrato. 5 milhões em uma única transferência. Destinatário, conta em nome de Dona Leonor. E de lá provavelmente já tinha ido direto para o Túlio. Bateram na porta do quarto, a sogra entrou sem permissão. Na verdade, apenas. Empurrou a porta e parou no batente. Ariadne, por que você se trancou aqui? Vem jantar com a gente. Estou sem fome. Tá emburrada, pelo visto. Dona Leonor entrou no quarto, olhou ao redor, como uma patroa inspecionando o território alheio. Bom, fica emburrada o quanto quiser, só saiba que choro não vai resolver o problema. Eu fiz o que era melhor para todos. Para todos? Ariadne ergueu os olhos para ela. A senhora roubou a minha conta. Isso é melhor para mim? A sogra sentou-se na beirada da cama com intimidade, como se elas fossem as melhores amigas ali. Ariadnesita, veja bem, você é jovem, esquentada, mas eu já vivi muita coisa. E, eu te digo,
O dinheiro na família deve ficar nas mãos de quem sabe administrá-lo. Com você, isso tudo iria escorrer pelo ralo com aquelas suas florzinhas. Mas assim foi para um negócio de verdade. O empreendimento do Túlio vai crescer, vai ser bom para todo mundo. E não precisavam me perguntar nada, para quê? A sogra surpreendeu-se genuinamente. Você não iria concordar. Então, não tinha o que perguntar. Tem a procuração, tudo dentro da lei. Ariadne olhava para aquela mulher calma, dona de sua própria razão, e percebia, ela não sentia culpa, nem uma gota. Para ela, aquilo era normal. Invadir, pegar, mandar. Saia, por favor, disse Ariadne em voz baixa. Do meu quarto, Dona Leonor levantou-se, foi até a porta e se virou. É uma pena você agir assim. Eu venho por bem, mas olha que eu posso muito bem vir por mal. Pensa nisso, e saiu, deixando a porta aberta. Posso vir por mal. Ariadne memorizou aquelas palavras. Memorizou o tom, calmo, afetuoso, e por isso mesmo ainda mais aterrorizante. Ela levantou-se e fechou a porta, desta vez passando o trinco. Tarde da noite, no grupo de WhatsApp da família, onde estavam todos. Cássio, Túlio, a esposa dele, Gisele, tia Zilda, caiu uma mensagem da sogra. Família, lembrando, sábado é meu aniversário de 65 anos. Espero todos às 14h. Vai ter uma mesa farta, como manda a tradição. Ariadne hesita, o salpicão e a maionese ficam por sua conta. Igual a... Ariadne olhava para aquele emoji sorridente e não acreditava. Roubou e logo em seguida chama para cortar legumes para a maionese. Ela quis digitar algo maldoso, mas os dedos pararam, porque de repente tudo se encaixou em sua cabeça. O aniversário. Sábado, a família inteira reunida. Tia Zilda, que Dona Leonor, idólatra, e para quem sempre posa de mãe e avó perfeita. Túlio com Gisele. Todo mundo. Ariadne lentamente abaixou o celular. Se eles acham que ela vai fazer escândalo e depois calar a boca, eles a conhecem muito mal. No dia seguinte, ela se comportou de forma silenciosa até demais, preparou o café da manhã, ficou calada, não tocou no assunto do dinheiro. Cássio relaxou, achou que ela tinha esfriado a cabeça, se conformado. Mas Ariadne de manhã, após se despedir dele para o trabalho, vestiu-se e foi ao banco. Na agência, ela pegou uma senha e sentou-se para esperar. Por dentro, tudo estava apertado, mas ela se mantinha firme. Quando chegou a sua vez, sentou-se de frente para a moça do atendimento e colocou a identidade sobre a mesa. Bom dia. Preciso de um extrato completo da conta do último mês e tudo o que houver referente à procuração registrada em meu nome. Quem, quando, quais, operações. A moça assentiu, digitando no teclado. Certo, estou vendo. A procuração de plenos poderes foi registrada há 1 ano. Através dela foi feita uma transferência. Um valor alto. Eu sei o valor. Eu preciso dos detalhes. Quem iniciou a transferência? De qual dispositivo? Data, hora, tudo o que for possível. 1 minuto. Vou imprimir. Enquanto a impressora cuspia as folhas, Ariadne olhava pela janela e contava mentalmente até 10, para não desabar em choro ali mesmo. A atendente estendeu os papéis. Aqui está. A transferência foi iniciada pela portadora da procuração, presencialmente, na agência da Avenida das Acácias. Aqui está a cópia da solicitação. Ariadne pegou as folhas, e ali estava o documento. A assinatura de Dona Leonor. A data, preto no branco. Me diga uma coisa. Ariadne ergueu os olhos. Se eu revogar a procuração agora, o que acontece com a operação que já foi realizada? A revogação vai bloquear operações futuras. Não desfaz automaticamente a operação que já ocorreu, mas os documentos estão em suas mãos. Isso é importante. Com isso dá para abrir um processo. Revogue agora mesmo para não perder mais nenhum centavo. A moça assentiu e entregou um formulário. Ariadne preencheu, assinou. As mãos já não tremiam mais. Dentro dela havia uma determinação fria e sólida. Ela saiu do banco com a pasta de documentos
e pela primeira vez em 2 dias, respirou fundo e com tranquilidade. Ela tinha as provas em mãos, papel contra papel, mas isso era pouco. Os papéis provavam que quem sacou o dinheiro foi a sogra, mas não mostravam a intenção. A sogra poderia muito bem dizer: peguei para a família, eu ia devolver, e Cássio iria cobri-la. Ariadne precisava de mais. Precisava que a própria sogra dissesse tudo com as próprias palavras sobre o fato de que ela não tinha a menor intenção de devolver nada. À noite, a casa estava silenciosa. Cássio estava grudado no celular no sofá. Ariadne serviu o jantar e perguntou como quem não quer nada. Escuta, que negócio é esse que o Túlio abriu com o meu dinheiro? Cássio, sem tirar os olhos da tela, resmungou. Um lava-rápido qualquer, não sei. Direito, um lava-rápido. Ariadne mexeu a sopa na panela. E ele ao menos sabe de quem é esse dinheiro. Como assim de quem? Da mãe. Ariadne paralisou com a concha na mão. Da mãe. Cássio percebeu que falou demais e levantou os olhos. Bom, a mãe falou para ele que eram as economias dela. Para ele não ficar preocupado, era isso. A sogra até para o Túlio mentiu. Disse que o dinheiro era dela, para apagar os rastros, para que Ariadne depois não pudesse provar nada, do tipo, que seu dinheiro. Essas são as economias da mamãe. Ou seja, falou Ariadne devagar. O Túlio acha que pegou da mãe, quando na verdade pegou de mim, e ninguém contou a verdade para ele. Cássio abaixou o celular. Uma faísca de apreensão brilhou nos olhos dele. Ari, o que você está tramando? Nada. Ela sorriu calmamente. Vai querer sopa? Ele olhou para ela com desconfiança, mas Ariadne já tinha virado de costas para o fogão. O plano estava se desenhando em sua mente. O aniversário, sábado, todos reunidos. Túlio, que acha que o dinheiro é da mãe, tia Zilda, para quem a sogra é uma santa, e a verdade, que ninguém está esperando. Só restava uma coisa: forçar Dona Leonor a falar em voz alta o que realmente pensa, e fazer de um jeito que todos escutassem. Ariadne tirou do armário um gravador antigo, testou, funcionava. Depois pensou melhor e decidiu. O celular é mais garantido. Na manhã seguinte, ela foi à casa da sogra para ajudar com os preparativos do aniversário. Dona Leonor ficou feliz da vida. Concluiu que a nora finalmente tinha entendido qual era o seu lugar. Ariadne chegou com sacolas de mercado. A sogra abriu a porta, satisfeita, usando avental. Ah, Ariadnesita, que bom que você veio. Entra, entra, vamos cozinhar. Ariadne entrou. No bolso, o celular gravava cada palavra. Elas cortavam legumes na cozinha. A sogra tagarelava sobre o aniversário, sobre os convidados, sobre o banquete que iria servir. Ariadne concordava com a cabeça, esperando a deixa. Dona Leonor disse ela por fim, com cautela. E como é que fica essa questão do dinheiro? Eu não paro de pensar nisso. Será que a senhora não pode me devolver pelo menos uma parte? Eu realmente preciso para a loja. A sogra até largou a faca. Virou-se, olhando com um sorrisinho de deboche. Ariadnesita, mas até quando isso? Não tem loja nenhuma, e nem vai ter. Aquele dinheiro agora está trabalhando num negócio de verdade. Mas o dinheiro é meu. A senhora sabe disso. Era seu. Dona Leonor deu de ombros, calmamente, sem um pingo de vergonha. Agora é da família. Eu decidi assim. E pro Túlio eu falei que era meu. E te dou um conselho. Esquece essa história. O que os olhos não veem, o coração não sente. E se eu quiser recuperar através da justiça? A sogra deu uma gargalhada escandalosa. Na justiça? A procuração foi você mesma quem assinou. A transferência é legal. O Cássio está do meu lado. Quem vai acreditar em você? Só vão rir da sua cara. Ela se inclinou um pouco mais perto. Você, Ariadne, vai perder e vai acabar chupando o dedo, sem dinheiro e sem marido. Então fica bem quietinha. Ariadne abaixou os olhos, para que a sogra não visse o triunfo neles. Entendi, disse ela baixinho. Então a senhora não vai devolver. Não vou devolver. E chega de papo. Volta a cortar os legumes. Ariadne terminou de cortar os legumes da salada. No bolso, o celular gravou tudo, palavra por palavra. O era seu, agora é da família. O falei pro Túlio,
que era meu, o fica bem quietinha, tudo o que precisava. Mas a sogra não se dava por satisfeita. Pelo visto, queria dar o golpe de misericórdia. Você, Ariadne, não pense que você é uma ovelhinha inocente. Dona Leonor secou as mãos no pano de prato. O Cássio me conta tudo, como você fica esfregando dinheiro na cara, como inferniza a vida do seu marido. Eu infernizo? Ariadne soltou a faca devagar. Por querer o meu dinheiro de volta? Por se meter onde não é chamada. É o homem que sustenta. A sua função é cuidar da casa, e você fica aí correndo para banco, exigindo extrato. O Cássio me avisou que você foi bater no banco ontem. Ariadne gelou. Então o próprio Cássio foi conferir as coisas. Ou a sogra descobriu de alguma forma. De um jeito ou de outro, eles sabiam do banco. E daí? A conta é minha. Tenho o direito de saber para onde foi o meu dinheiro. Já não é mais seu. A sogra deu um sorrisinho. Quantas vezes vou ter que repetir? Vai se acostumando. Nesta família, tudo é de todos. E quem administra o que é de todos sou eu. E de onde a senhora tirou que quem manda aqui é você? Dona Leonor chegou a paralisar. Dava para ver que não esperava tanta ousadia da nora recatada. O que foi que você disse? Eu perguntei. De onde a senhora tirou que pode meter a mão na minha conta e decidir as coisas por mim? A sogra deu um passo à frente, os olhos cerrados. Eu tirei isso do fato, garotinha, de que sem mim você não é ninguém. Eu te dei o Cássio de presente. Este apartamento em que vocês moram, fui eu quem ajudou a comprar. E se eu disser pro meu filho te colocar no olho da rua, ele te coloca para fora amanhã mesmo. Isso é uma ameaça? Isso é a realidade da vida. Dona Leonor voltou a pegar a faca, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então, eu te aconselho, de coração, esquece esse dinheiro, vive a tua vidinha quieta. E quem sabe, eu ainda sinta um pingo de pena de você. Ariadne olhava para aquela mulher e não acreditava que passou 7 anos aturando aquilo, 7 anos sorrindo, servindo à mesa, escutando lições de moral. E se eu não esquecer? A sogra virou-se lentamente, e foi aí que o sorriso desapareceu de vez de seu rosto. Ficou apenas um semblante frio e duro. Então eu vou te destruir, Ariadne. Vou envenenar o Cássio, vou colocar a família toda contra você. Todo mundo vai ficar sabendo que você é uma barraqueira e interesseira. Vão te arrancar dessa família à força, e você ainda vai ter que agradecer se te deixarem sair pelo menos com as suas roupas. Entendi, sussurrou Ariadne. Entendi perfeitamente. O celular no bolso gravava cada letra dessa ameaça. Elas terminaram de fazer os pratos em silêncio. A sogra estava satisfeita por ter colocado a nora no seu devido lugar. Ariadne estava tranquila, porque no bolso havia não apenas uma confissão, mas logo 2. Quando Ariadne estava indo embora, Dona Leonor chamou-a da porta, já com aquela voz mansa e bondosa, como se aquela conversa nunca tivesse existido. Ariadne hesita. Não esquece no sábado do salpicão e veste uma roupa decente pro dia. Teremos convidados de respeito. Não vou esquecer, sorriu Ariadne. Vou vestir o meu melhor vestido. Ela saiu no corredor e suspirou enquanto descia as escadas, repassando na mente tudo o que tinha gravado. A sogra, com as próprias mãos, havia-lhe entregado uma arma e nem desconfiava. Em casa, outro baque a aguardava. Cássio estava sentado à mesa, com uma cara amarrada. Na frente dele estava a carteira de identidade dela, aquela que ela tinha guardado na gaveta depois de ir ao banco. Por que você foi no banco? Ele perguntou, sem levantar a cabeça. Para descobrir sobre o meu dinheiro? E você? Por que estava fuçando nas minhas coisas? Não estava fuçando. O documento estava aqui dando sopa. Ele finalmente olhou para ela. Ari, o que você está aprontando? A mãe me ligou uma pilha de nervos. Ela disse que você a ameaçou com processo. Ela que me ameaçou. De me destruir e me escorraçar da família. Quer escutar? Cássio fez um gesto de dispensa com a mão. Não quero escutar porcaria nenhuma. Vocês duas me dão nos nervos. A mãe de um lado, você do outro. Minha cabeça já está estourando. Coitadinho, disse Ariadne secamente. A vida tá difícil para você, mas para mim,
Que acabei de ter 5 milhões roubados. Tá super fácil. Lá vem você com essa ladainha de novo. Ele bateu com o punho na mesa. Até quando você vai falar desse dinheiro? A mãe pegou para um negócio. Já te falei, 1000 vezes. Tudo vai ser devolvido. Vai devolver quando? Quando o negócio do Túlio estourar de sucesso. E se não estourar? E se o Túlio falir, como sempre? Cássio calou-se, porque ele mesmo sabia muito bem. Túlio ia falir, assim como faliu todas as vezes anteriores. O lava-rápido, a borracharia, o carrinho de cachorro-quente. Tudo isso já tinha acontecido, e tudo ia pro buraco em 6 meses. Vai dar certo dessa vez, ele resmungou por fim. Para de agourar. Ariadne percebeu que era inútil discutir com ele. Ele ia repetir as falas da mãe até o fim, porque era mais cômodo assim. Assim, ele não precisava resolver nada, brigar com ninguém, não precisava tomar partido de ninguém. Ela foi para a cozinha, preparou um chá e sentou-se perto da janela. Lá fora começava a escurecer. Amanhã era o aniversário. Ela pegou o celular e checou as 2 gravações mais uma vez. A conversa da cozinha, onde a sogra diz: "Não vou. Devolver, fica quieta." E a de hoje, onde ela ameaça destruir, lá e escorraçar. Lá, 2 vozes da mesma mulher, a mesma que posa de santa para os parentes. No grupo da família caiu uma nova mensagem da sogra, lembrando sobre amanhã. Vai estar lá a tia Zilda. Então todos se comportem com dignidade. Ariadne, o salpicão e a tábua de frios é com você. Compra um presunto Parma bom, não vá ser. Mão de vaca. Ariadne leu e deu um sorriso de canto. Se comportem com dignidade. Não vá ser. Mão de vaca. A mulher roubou 5 milhões dela e ainda tem a cara de pau de se preocupar com o presunto. Ela digitou a resposta de maneira calma e educada. Claro, dona Leonor, tudo será de primeira. Prometo que este aniversário será inesquecível para todos. A sogra curtiu a mensagem, crente de que a nora finalmente tinha baixado a cabeça e tomado jeito. Ela não fazia a menor ideia do quão inesquecível aquele aniversário seria. Em casa, Ariadne colocou os fones de ouvido e ouviu a gravação. A voz da sogra soava nítida, cada palavra perfeitamente clara. Ela fez cópias do arquivo em 3 lugares, no celular, no e-mail e em um pendrive, para garantir, para que ninguém pudesse apagar. Depois, imprimiu os documentos do banco, o formulário com a assinatura da sogra, o extrato com a transferência, data, hora, valor. Colocou tudo em uma pasta grossa. Agora ela tinha 2 armas, os papéis provando que Dona Leonor sacou o dinheiro, e a gravação de que não tinha a menor intenção de devolver. Luíque mentia até para o próprio filho, Túlio. Só restava esperar o sábado. À noite, Cássio chegou do trabalho meio alterado. Jogou a jaqueta na cadeira. "Ari, você deixou minha mãe chateada." De novo, Ariadne ergueu uma sobrancelha. "Ah, foi? Como? Ela me falou que você tocou nesse assunto de dinheiro de novo na cozinha." Ela ficou magoada. Disse que a nora não dá um minuto de paz para ela. Ariadne quase gargalhou. A sogra já foi fazer drama se fazendo de vítima. "Eu só fiz uma pergunta. Tenho esse direito?" "Não tem não." Cássio aumentou o tom de voz. "Até quando isso?" A mãe pegou para um negócio. "O Túlio precisava de uma ajuda, e você grudou nesse dinheiro como um tsarropoto." "É o meu dinheiro, Cássio." "Ah, já encheu o saco com essa história de dinheiro." Ele quase gritou. 5, os milhões, sobraram do apartamento. "Para que você tá choramingando?" Ariadne travou. Então era isso. Era isso que ele pensava no final das contas. Sobraram 10 milhões, então é para ficar calada. Os 5 roubados na lógica dele não eram nada demais. "Repete", disse ela em voz baixa. "Repetir o quê?" "O que você acabou de dizer. Sobre sobraram e sobre os 5. Cássio agitou a mão no ar. "A mãe roubou só 5 milhões. Não enche. Você ainda tem 10 milhões sobrando. Deveria estar dando pulos de alegria que não levaram tudo." A palavra só 5 milhões. Ariadne olhava para o marido e percebia que o homem com quem tinha casado não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. "Obrigada", ela disse.
Agora eu entendi tudo. Entendeu o quê? Tudo, Cássio. Entendi tudo. Ela foi para o quarto. Cássio continuou gritando alguma coisa pelas costas dela, mas ela já não estava prestando atenção. No sábado, Ariadne acordou cedo, serena, focada. Ela vestiu um bom vestido, aquele mesmo que guardava para ocasiões especiais. Arrumou o cabelo, olhou-se no espelho. A pessoa refletida no espelho não era mais aquela Ariadne submissa que tremia na cozinha há 2 dias. Era outra mulher. Ela guardou a pasta de documentos na bolsa, checou o celular, a gravação estava lá, a bateria estava completa. Colocou ao lado uma pequena caixa de som Bluetooth para que o áudio ficasse audível para todos. Cássio andava de um lado para o outro, ajeitando a camisa. Fez o salpicão? A mãe pediu. Fiz. Ariadne apontou com a cabeça para os potes. Não se preocupe, vai ser tudo como manda o figurino. Comporte-se direito lá, principalmente na frente da tia Zilda, sem dar aqueles seus shows. Claro. Ariadne sorriu. Sem shows. Ele não notou o quão estranho aquele sorriso soou. Eles chegaram ao prédio da sogra às 2 da tarde. Já havia carros estacionados na frente. Túlio e Gisele, outros parentes. As janelas do apartamento no 3º andar estavam abertas. De lá saía o som de música. Ariadne subiu as escadas, segurando os potes de comida numa mão e a bolsa na outra. Na bolsa estava o que, dali a 1 hora, viraria aquele aniversário de cabeça para baixo. Quem abriu a porta foi a própria Dona Leonor, toda arrumada, de vestido novo, cabelos de salão. A rainha da festa. Ah, chegaram! Ariadne, bota a comida lá na cozinha. Cássio, entra. O tio Walter está te esperando. Ariadne entrou no apartamento. Na sala de jantar, uma mesa enorme estava montada. Os convidados começavam a se sentar. Na cabeceira, o lugar de honra da aniversariante. Ao lado dela, tia Zilda, uma senhora magrinha e muito severa que Dona Leonor tinha colocado no lugar de maior destaque. Ariadne levou a comida para a cozinha, guardou tudo, tirou o celular e a caixinha de som da bolsa, conectou via Bluetooth, testou o volume baixinho para que ninguém ouvisse por enquanto. Depois voltou para a sala e sentou-se na ponta da mesa. Esperou. Os convidados comiam, bebiam, faziam brindes. Dona Leonor irradiava felicidade, recebia os parabéns. Contava o quão unida era sua família, como seus filhos eram maravilhosos. O Túlio abriu o negócio próprio dele. Ela se gabava para a tia Zilda. Eu dei uma forcinha, claro. Sou mãe, né? Como não ajudar o próprio filho? Tia Zilda assentia com aprovação. Muito bem, Leonor. É assim mesmo que se faz. Tem que ajudar as crianças. E o Cássio e a Ariadne vivem muito bem também, continuava a sogra, em perfeita harmonia. A nossa Ariadne é um amorzinho, uma verdadeira dona de casa. Ariadne escutava aquilo e o sangue fervia por dentro. Dei uma forcinha. Com o dinheiro de quem? Nenhuma palavra. Ariadne, o amorzinho que foi roubada há 2 dias. A sogra cruzou o olhar com ela e deu um sorriso condescendente, cheio de autoridade. Como quem diz, tá vendo como se faz? Senta aí e fica caladinha. E esse sorriso foi a gota d'água. Ariadne colocou a taça sobre a mesa, levantou-se com calma. Posso dar uma palavra? A voz saiu firme e nivelada, mas foi ouvida por todos. Um brinde à aniversariante. Dona Leonor acenou com a cabeça benevolentemente, achando que a nora ia fazer uma homenagem. Claro, Ariadnesita, a palavra é sua. Ariadne pegou o celular e a caixinha de som. Eu quero dar os parabéns à dona. Leonor começou Ariadne e aproveitar para contar a todos que mãe maravilhosa ela é de verdade, sem enfeites. A sogra sorria, mas um lampejo de desconfiança brilhou em seus olhos. Há 3 dias, desapareceram 5 milhões de reais da minha conta pessoal. Ariadne falava com tranquilidade, olhando para os convidados. Dinheiro da venda do apartamento dos meus falecidos pais. Eu estava economizando para abrir a minha própria floricultura. Fiquei 3 anos sem encostar num centavo. A mesa ficou num silêncio sepulcral. Os garfos pararam no ar.
Ariadne, disse a sogra num tom ríspido, que asneira é essa que você está falando? Não estrague a festa. Eu não estou estragando. Estou dando os parabéns. Ariadne virou-se para a tia. Zilda, esse dinheiro foi sacado pela dona Leonor usando uma procuração que fizeram assinar há um tempo com a desculpa de vai que acontece alguma urgência. Aqui estão os documentos. Ela abriu a pasta e jogou na mesa o requerimento, o extrato, a assinatura da sogra, a data. Aqui está o requerimento do banco, a assinatura dela. Aqui a transferência, 5 milhões da minha conta para a dela. E depois, seguiu adiante. Pro Túlio. Túlio engasgou. Pôs o copo na mesa. Espera aí, como assim, meu? Mãe, você falou que eram as suas economias. Túlio, cala a boca, sibilou Dona Leonor. Isso é um delírio. Ela é desequilibrada. Desequilibrada? Ariadne deu uma risadinha. Tudo bem, então escutem o que a equilibrada Dona Leonor fala quando acha que não tem ninguém gravando. E ela, apertou o play. Da caixinha de som soou a voz da sogra, clara, inconfundível, ecoando para a mesa inteira que agora prendia a respiração. Era seu, agora é da família. Eu decidi assim. E pro Túlio eu falei que era meu. E te dou um conselho. Esquece essa história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Os convidados ficaram petrificados. Tia Zilda virou a cabeça lentamente para a sobrinha. A gravação continuava. Na justiça, a procuração foi você mesma quem assinou. A transferência é legal. O Cássio está do meu lado. Quem vai acreditar em você? Só vão rir da sua cara. Você, Ariadne, vai perder e vai acabar chupando o dedo, sem dinheiro e sem marido. Então fica bem quietinha. O silêncio na sala ficou ensurdecedor. A voz da sogra saindo da caixinha soava tão cínica, tão calculista, que o queixo de alguns convidados caiu. Ariadne pausou a gravação. Que mãe maravilhosa, disse ela em tom baixo. Roubou a nora, mentiu na cara do próprio filho e mandou ficar calada. Dona Leonor deu um pulo, o rosto se enchendo de manchas vermelhas. Desliga isso imediatamente. Isso é gravar sem autorização. Isso é contra a lei. Ela armou tudo isso. Armei o quê? Perguntou Ariadne placidamente. Eu obriguei a senhora a roubar o meu dinheiro. Obriguei a senhora a mentir pro Túlio. Túlio levantou-se da mesa. Estava pálido. Mãe, isso é verdade? Você me enganou. Com o dinheiro da Ariadne? Túlio, senta aí, esbravejou a sogra. Não vou sentar. Ele elevou a voz e havia raiva genuína nela. Eu achava que eram suas economias. Eu nunca pegaria o dinheiro dos outros. Você me arrastou para essa sujeira. Tia Zilda levantou-se vagarosamente de seu lugar de honra, magrinha e severa. E, quando falou, sua voz era puro gelo. Leonor, isso é verdade? Você meteu a mão no dinheiro da nora, no dinheiro do apartamento dos pais dela? A sogra entrou em pânico. Zilda, a senhora não entende. Foi pela família, pro Túlio. Eu ia devolver. Quando? Perguntou Ariadne. A senhora acabou de dizer na gravação que não ia devolver. Não vou devolver. E chega de papo. Estas foram as suas exatas palavras. Ontem, naquela mesma cozinha, enquanto a gente picava os legumes para o seu aniversário, tia Zilda olhava para a sobrinha como se a visse pela primeira vez. Eu te criei, como uma filha, falou ela num tom grave. Eu achava que você era uma mulher direita, mas você é uma ladra, roubando da própria casa, e arrastou o meu menino Túlio para isso na base da mentira. Zilda, fica quieta. A velha levantou a mão. Eu estou com vergonha. Tenho vergonha por essa menina. Tenho vergonha de estar no seu aniversário. E então todos os olhares se voltaram para Cássio. Ele estava vermelho como um pimentão, encolhido na cadeira. E você? Tia Zilda olhou para ele. Você sabia? Você, o marido, sabia que a sua esposa foi roubada e ficou calado? Cássio abriu a boca, fechou, e então conseguiu espremer. Eu achei que a mãe ia devolver. Ele não só sabia, disse Ariadne. Ele me disse com todas as letras. A mãe roubou só 5 milhões. Não enche. Você ainda tem 10 milhões sobrando. A palavra, só. Foi assim que o meu marido avaliou o roubo. Um murmúrio de indignação correu pela mesa depois da palavra só. Alguns
Parentes balançaram a cabeça. Gisele, a esposa de Túlio, olhava para a sogra com evidente aversão. Dona Leonor, disse Gisele em voz baixa. Então é essa que a senhora é. E ainda, vinha cantar o hino da família unida pra gente. A sogra corria os olhos pela mesa e só via uma coisa. Todos olhavam para ela com permiraela reprovação. Aqueles mesmos para quem, durante décadas, ela construiu a imagem de mãe perfeita. A máscara caiu em 5 minutos. A casa é minha, ela gritou de forma esganiçada. O aniversário é meu. Todo mundo para fora, fora daqui. Com muito prazer, disse tia Zilda. Mas primeiro você vai devolver o dinheiro da menina, todos os 5 milhões. Senão eu mesma espalho para a família inteira a laia de gente que você é, e a gente nunca mais vai olhar na sua cara. A senhora não tem esse direito, Zilda. Tenho sim. A velhinha pegou a própria bolsa. Eu sou a mais velha nesta família, e a minha palavra ainda tem peso, diferente da sua, agora. Gisele foi até Ariadne, tocou de leve no seu braço. Ari, eu não sabia, juro. Pela minha vida, eu não sabia. O Túlio chegou com o dinheiro e disse que a sogra tinha dado para a expansão. Eu até fiquei feliz por ele. Ela se virou para Dona Leonor e a raiva ressoou em sua voz. E a senhora jogou todos nós na fogueira. Se a Ariadne descobrisse por conta própria e fosse a polícia, a culpa ia cair em cima do Túlio, em cima do meu marido, pelo seu roubo. Gisele, não se mete, rosnou a sogra, sem força. Me meto sim, Gisele estufou o peito. Eu não sento à mesma mesa que a senhora, debaixo deste teto nunca mais, e nem vou deixar o Túlio pisar aqui. Um parente distante, um senhor de idade, puxou a cadeira e levantou-se. Leonor, eu vim te trazer um presente, com todo o respeito. E descubro que você raspou o tacho da conta de uma garota. Que vergonheira. Ele colocou o envelope de volta no bolso do paletó. Não vai levar um tostão meu hoje. Tô indo embora. E os convidados começaram a ir em direção à porta, um a um. Os envelopes de presente ficaram intocados. O bolo com as velas continuou inteiro na mesa. A festa de aniversário desmoronou em instantes. Túlio chegou perto de Ariadne. O rosto carregado de culpa. Ari, me desculpa. Eu juro que não sabia. Amanhã mesmo eu vou tirar tudo que eu investi. Te devolvo até o último centavo, eu juro. Tira mesmo, assentiu Ariadne. E não esquece, não te desejo mal nenhum, mas sua mãe me roubou. E agora você sabe. A sogra estava parada no meio dos escombros do seu dia de glória. Os convidados se levantavam, pegavam os casacos, iam embora. Ninguém se despediu da aniversariante. Ninguém fez mais nenhum brinde. Cássio deu um passo em direção a Ariadne. Ari, vamos para casa conversar. Não na frente de todo mundo. Para casa. Ariadne olhou para ele. Que casa, Cássio? Não existe mais casa. Nenhuma. Você fez a sua escolha quando disse só 5 milhões. Você escolheu ela. Ela pegou a pasta na mesa, guardou o celular e a caixinha de som na bolsa. Meu dinheiro será devolvido. A família toda vai garantir isso agora. E você, fique aí com a sua mamãe. Vocês se merecem. Dona Leonor deu um passo na direção dela. Você destruiu tudo. Destruiu a nossa família. Ariadne parou na porta e virou-se. Não, Dona Leonor. Quem destruiu a família foi a senhora. No momento em que meteu a mão no bolso alheio, achando que ia sair impune. Eu só apertei o botão de gravar. Ela saiu do apartamento e desceu as escadas. Lá fora a tarde estava serena. 2 semanas depois, Túlio devolveu o dinheiro. Todos os 5 milhões até o último centavo. Vendeu os equipamentos do Lava Rápido que tinha comprado. Pegou empréstimo com os parentes da Gisele, mas devolveu. Tinha mais medo da tia Zilda do que da falência do negócio. Tia Zilda cumpriu a promessa. Dona Leonor agora vivia sozinha. A família cortou relações com ela. Não havia mais lugar para ela nas reuniões de família. A mãe grandiosa, como ela se considerava, ficou sem o trono. Cássio ligou diversas vezes. Ariadne não atendia e investiu o dinheiro exatamente onde sempre quis, na sua pequena floricultura na esquina de uma rua tranquila. E quando pendurou a placa e abriu as portas para os
primeiros clientes, percebeu apenas uma coisa. Às vezes, para encontrar a si mesma, é preciso perder aqueles que nunca te deram valor.